Olá, meus amados irmãos, paz seja convosco, seja bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais um tema para você. E aqui, amados irmãos, nós vamos trazer sobre as carnes limpas e imundas. Como assim, né? Será que a Bíblia ela faz uma restrição do que a gente deve ou não se alimentar? Isso é importante para nós crentes sabermos das Sagradas Escrituras, mas, como vocês estão vendo, eu não estou só, né? Estou aqui com o nosso irmão e obreiro da Casa de Deus. Peço que ele se apresente aí. Falei o nosso irmão, o seu nome aí e saúde nossos irmãos. Que a paz seja convosco. Somos aqui da Igreja de Deus, aqui no Maracanaú. Amém. E fui convidado para participar desse estudo e é um motivo de grande alegria falar da palavra de Deus e falar desse assunto tão importante que é falar de alimentação, né? Então, amados irmãos, voltando aqui, nós estávamos falando, é muito importante falar sobre alimento de fato, mas algumas pessoas podem dizer, né? Será que a Bíblia ela é somente para as partes espirituais? Vamos aqui ler, amados irmãos, 2 Timóteo 3, 16 e 19, e veja, né? Olha aí, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vemos aí que a Bíblia ela é o nosso manual de instrução, né, irmão Carlos? Amém, irmão. Claramente o apóstolo Paulo, ele enfatiza a palavra de Deus como a única guia do povo de Deus, porque ele realmente é a única instrução da qual devemos ter. Aliás, é o nosso manual, vamos dizer assim mais popularmente. Amém. E aí, amados irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que ele vem dizer, ó. Será que a nossa saúde é importante para nós adentrarmos nas Sagradas Escrituras? 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa saúde é importante, porque aqui está dizendo que nós temos que se santificar. O que significa se santificar, irmão Carlos? Amém. A Bíblia fala muito bem em relação à nossa alimentação, né? Nós sabemos cientificamente que a maioria, ou mais precisamente a maior parte das doenças que hoje se tem, é devido à má alimentação, seja médio, longo e a longo prazo, né? Sabemos que a palavra de Deus fala sobre a alimentação para o nosso funcionamento normal do nosso corpo, né? Isso. E se santificar significa se separar. Só se separar espiritualmente? Não. Se separar de todas as formas. Você tem que ser diferente, assim como Daniel, lá quando ele foi para a Babilônia, ele negou o vinho, negou todas as especiarias do rei, e o quê? Foi se alimentar só de água e legumes. Ou seja, ele fez uma santificação, ele se separou das demais coisas. E o cristão, irmão, isso é totalmente importante para nós. Nós temos que o quê? Se santificar, né? Quero aqui ler mais um verso. Olha aí como o nosso corpo é importante, irmãos. 1 Coríntios 3,16, ó. O que é que está escrito lá? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha aí, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, nós somos santos, irmão. O nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, questão de fumar, questão de escrever, que nós conhecemos como tatuagem, questão de mutilar, questão de você tirar a sua saúde, tudo isso você está danificando o seu templo e morada do Espírito Santo. Então a saúde, ela é importante, irmãos. Olha 3 coisas que a gente acabou de ver aqui, irmão Carlos. Toda escritura, ela é o manual do crente. Nós vimos que o corpo tem que ser conservado, né? Tem que ser santificado. E em 1 Coríntios,
Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e nós não podemos destruir o nosso corpo. E nós só podemos destruir nosso corpo através de coisas materiais, né? Alimentação, coisas que traz saúde ou coisas que traz malefícios ao corpo ou ao funcionamento do nosso organismo. Agora, irmãos, vamos entrar no quesito alimentação. E aí muitos ficam, será que os animais foram feitos para alimento, irmão Carlos? Quero que o irmão Carlos leia para nós aí. Vamos estudar, vamos adentrar agora a separação dos alimentos. Leia Gênesis 1, irmão Carlos, 29 ao 31. E a pergunta é, os animais foram feitos para alimento? Leia aí, irmão Carlos. Gênesis 1, 29 ao 31 e comente para nós. Responda a pergunta. Amém. Gênesis 1, 29 a 31, que diz: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há frutas de árvores que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e de toda ave dos céus, e de todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se foi. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi toda a tarde e manhã o sexto dia. Essa feitoria de Deus foi boa? Foi boa, como está bem clara a palavra de Deus, né? Tudo que ele faz, tanto na criação, no final do dia ele diz, e tudo que Deus fez é bom. E aí, irmão Carlos? O animal, ele tinha a sua alimentação, e o homem também. Mas o animal foi feito para alimentação? O texto deixa bem claro, né, irmãos, que Deus, assim como ele deu a ordem a Adão, que ele se alimentasse de todo o fruto do jardim. E ele não especificou que ele deveria se alimentar de animais. Ele disse que todas as ervas, o fruto, ele poderia comer. E deixa bem claro, cientificamente comprovado, irmãos, que os nossos ancestrais, eles se alimentavam de frutas, porque até mesmo a nossa arcada dentária, ela não foi feita para comer carne, e sim para comer frutas, da qual alguns cientistas falam que a gente é o que come. Ou seja, se você come algo que não é do agrado de Deus, ou seja, que não está de acordo com as Escrituras, da qual o tema do nosso estudo é a alimentação impura e as alimentações não impuras, que é no caso das carnes, né, que a gente está falando. E Amém. É bem interessante, irmãos, porque a palavra de Deus deixa bem claro que devemos comer frutas. E frutas é algo muito saudável para a nossa saúde. Amém. Irmãos, no princípio, o homem, ele só teve a restrição para comer, Deus fez as árvores e os frutos para o homem se alimentar. E o animal que Deus criou, o animal também foi mandado que ele se alimentasse do mesmo alimento que o homem. Então nós vemos aí que o homem se alimentava dos frutos e o animal também se alimentava dos frutos. Certo, irmãos? Então, respondendo à pergunta, como bem foi comentado pelo irmão Carlos, Deus não fez o animal para alimento. Ambos comiam a mesma coisa, os frutos e toda a erva verde. Amém, irmãos? E aí, sabendo deste princípio, nós vemos que Deus não ordenou e não fez a criação animal para alimento. O animal não foi feito, o objetivo do animal não foi feito para alimentação, então requer que a gente tenha os princípios de Deus, ou seja, o que Deus ordenou para nós alimentarmos, as restrições de Deus, nós temos que seguir. E aí, irmãos, é tão interessante, irmão Carlos, só me responda assim em breve palavra. Quando foi dada a lei? A lei, irmão, foi dada no Sinai, após a saída do povo judeu
do Egito. Amém. Então, irmãos, olha aí, ó. Se a lei escrita foi dada lá no Sinai, lá para Moisés, para o povo, então que lei Noé seguiu? Que lei Abraão seguiu? Porque nós vemos ali, ó, que quando chega em Gênesis 6, Deus vê que todo homem é mau. Só que qual foram as prescrições em que Noé foi achado justo? Através das suas obras, através dos princípios de Deus que estavam na vida de Noé. Então Noé provou ser um homem justo através dos princípios. E aí, irmãos, que princípios são esses? A gente vê um dos princípios, irmão Carlos, o princípio de animal limpo e não limpo. Aí nós conseguimos ver que Noé, ele já tinha esse princípio intrínseco a si mesmo de animal limpo e imundo. Agora eu quero que o irmão Carlos prove para nós esse senso que Noé tinha. Quero que o irmão leia em Gênesis 7. O que foi que Deus mandou ele colocar dentro da arca? Qual foi os pares? E aí entenda, querido telespectador, o princípio de animal limpo e de animal imundo a partir de agora. Gênesis 7, versos 2, 3 e 8. Por favor, irmão Carlos, e explique para nós. Amém. Gênesis capítulo 7, 2, 3 e 8. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Versículo 3. Amém. Também das aves dos céus, sete e sete macho e fêmea, para se conservar em vida, e semente, toda a face de toda a terra, sobre toda a face de toda a terra. Versículo 8, né? Isso. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo o réptil sobre a terra. Irmão Carlos, eu tenho aqui a minha pergunta. Por que Deus colocou maior espécie de animal limpo e pouca espécie de animal imundo? O que é que você imagina aí? Não é uma coisa que está na Bíblia, irmão, mas dá para a gente tentar imaginar alguma coisa. Irmão, podemos conjecturar que Deus priorizou os animais limpos. Amém. Porque é para o alimento, serviria para a alimentação do povo, da qual se utilizou posteriormente como sacrifício. E os animais não limpos, ou seja, que é os animais impuros, que a gente pode deduzir que eram aqueles animais que Deus não priorizou como algo a mais, né? Porque nós sabemos muito bem que pelo texto fala que houve 7 pares de animais limpos e somente um par de animal impuro. Olha aí, irmão. Então, nós vemos aí, irmão Carlos, já uma noção que o homem tinha, Noé, ele não disse assim, olha, Noé, coloque aí 7 pares do tal, daquele, não. Ele disse assim, dos animais limpos. E aí Noé foi lá e foi pegando. Então, nós entendemos o quê? Que já existia uma noção de animal limpo e animal imundo. Amém, irmão Carlos? Amém. E aí, irmão Carlos, quando foi que houve a necessidade do homem comer carne? Houve-se a necessidade, como a gente falou anteriormente, após o dilúvio, né? Onde nós sabemos que todas as árvores, todos os frutos foram todos destruídos por consequência do dilúvio. E com isso, houve-se a necessidade de Noé se alimentar de carne, porque possivelmente, podemos conjecturar também, que a alimentação da qual Noé se alimentava na arca não era suficiente para muito tempo, né? Amém. E eles tinham a necessidade de se alimentar o quanto antes, porque era uma família de 8 pessoas. Amém. Olha aí, irmãos, vamos resumir tudo. Primeiro, a Bíblia, ela ensina coisas sobre saúde, ela é nosso guia. O nosso corpo é uma coisa importante para Deus. A nossa saúde é uma coisa importante porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nós vemos que um animal não foi feito para alimento. Depois nós chegamos
e vemos que já existia uma separação de animal limpo e de animal não limpo. E agora acontece o dilúvio, acaba todo tipo de alimento e aí é liberado a carne. E aí, Amém. a partir da liberação da carne, nós vemos ali Deus mandando que ele se alimentasse, né, em Gênesis 9. E aí, irmão Carlos, nós entramos agora, quando o povo vai por fome, aí chega lá no Egito, né, cresce, nós vemos ali Abraão, nós vemos os três, dois filhos, né, ou seja, Abraão, aí depois Isaac e depois Jacó. Aí nós vemos 12 patriarcas, aí todos vão para o Egito. E aí, quando voltam do Egito, Deus dá uma lei dietética. E aí eu queria agora, irmão Carlos, por favor, Levítico 11. Então, amado irmão, você está compreendendo até aqui? E aí, quando eles voltaram do Egito, infelizmente no Egito, eles aprendiam outras coisas e outras culturas. Então, a partir daquele instante, era necessário que o homem tivesse uma reciclagem da mente e que lhe fosse ensinada novamente a lei de Deus, até porque tinha pessoas novas, né? As gerações ali, eles passaram quantas gerações lá? 400 anos, né? 400, alguns dizem que é 430, né? 400 anos, né? Isso. Então nós vemos o quê? Que aumentou o número de pessoas, então era necessário agora escrever os princípios de Deus. Interessante, né, irmão? Deus agora vai escrever os seus princípios. E aí entra o quê? As leis dietéticas. O que são leis dietéticas? Leis da saúde do povo. E o que é mais interessante, irmãos, porque nós sabemos que não foi só o povo judeu que saiu do Egito. Existiu outros povos da qual Olha aí. Saíram juntamente com o povo do Egito, né? E com esse povo, possivelmente, acabou que se influenciando a outras culturas, né? Então eles deveriam trazer de novo os princípios de Deus, né? Amados irmãos, quando eu olho aqui para trás, aqui é os meus diretores, né? Aqui está o Diácono Paulo, aqui o nosso diretor aí, e a irmã Gislane, a nossa cinegrafista, né? Graças a Deus. Sem eles, nada daqui estava funcionando deste modo, né? Temos que falar, graças a Deus por isso. Agora, irmão, o interessante, olha onde entra as leis. Irmão Carlos, dê um breve resumo, leia aí os primeiros versos, e aí a gente vem falar, Deus mandando a restrição escrita agora de alimentos. É a mesma coisa, não é 7 pares do animal limpo, 2 lá o par do animal imundo, né? Porém, agora ele vai escrever. Agora ele vai escrever direitinho quem é o imundo e quem é o limpo. Por favor, irmão Carlos, para nós encerrarmos aqui o nosso estudo. Amém. Levítico capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra, tudo o que tem unha fendida, e a fenda das unhas se divide em 2, e remói. Entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remói, ou dos que têm unha fendida. O camelo, vou ler só essa pequena parte, irmão. Amém. Do que remói, mas não tem unha fendida, este vos será por alimento. Pronto. O coelho, porque remói, mas não tem unha fendida, e este vos será imundo. Irmão Carlos, contextualize para nós quais são os tipos de animais. Nós temos do mar, nós temos da terra, que são os quadrúpedes, aqueles que rastejam, que não, Deus diz que não é para comer os que rastejam, né? E nós temos do ar. Então, amados irmãos, aqui, depois você pega Levítico 11 e lê a restrição dos animais terrestres, dos animais marítimos, marinhos, e dos animais avinos, os que voam, certo? Porque aí ficaria até muito tempo para nós comentarmos acerca de cada um. Mas agora, para nós terminarmos, por que foi que Deus fez restrição entre o animal que a gente pode se alimentar e o animal que a gente não pode se alimentar? Aí eu quero que o irmão Carlos leia Levítico 11, 44 ao 47 e explique para nós.
Levítico 11, 44 ao 47. Isso. Porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto, vos santificarei e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arraste sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu Olha sou aí. santo. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente, que se move nas águas, e de toda alma que se arraste sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Olha Amém. aí, irmão. Aqui especificamente, irmãos, Deus fala sobre a santificação, Olha aí. porque nós sabemos que ser santo não é viver em um local isolado, como algumas pessoas caracterizam ser, né? Nós sabemos muito bem que quando nós amamos o nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, nós devemos praticar exercício, devemos ter uma boa alimentação, uma boa convivência, que é para exatamente alimentar as coisas boas, né? Se alimentar de coisas boas, de pensamentos bons. E nós temos o exemplo, irmão, sobre, saindo um pouco aqui do contexto, sobre as 2.300 tardes e manhãs, Amém. da qual foi profanado por Antíoco Epifânio, que ele sacrificou um porco naquele tempo. E hoje, na nova aliança, não existe mais templo, como nós bem sabemos que foi destruído no ano 70. E nós hoje somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, se somos templos e morada do Espírito Santo, não poderemos ingerir, ou seja, comer todo tipo de alimento da qual irá profanar o templo de Deus. Né? Olha aí, rapaz. Que interessante, irmão. E devemos ter preocupação em relação a isso, porque a ciência comprova aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, já testificou antes, né? Olha aí, irmãos, sobre essa questão de saúde, eu vou separar um vídeo só para o nosso irmão Carlos, que é um estudante dessa área também, para ele falar especificamente. E é muito fácil falar disso, né, irmão? Porque a ciência está aí para provar isso. E aí, amados irmãos, eu quero ler o último verso, Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então nós vemos aí, nós somos o tabernáculo e a morada do Espírito Santo. Então, se Deus só recebia alimentos puros no seu altar, nós que hoje somos sacrifício vivo no altar de Deus, temos que nos alimentar daquilo que também é puro. Então, amados irmãos, no próximo vídeo nós vamos passar todos os versos que ali tentam articular que Deus purificou todos os alimentos e vamos responder perguntas difíceis e falar da questão também que a ciência comprova a alimentação pura e saudável. Amém, irmãos. Eu peço aos irmãos que compartilhem, que estudem cada vez mais sobre a alimentação saudável, porque nós sabemos que a gente é o que come. Se comemos bom, a nossa saúde irá agradecer, né? Amém. Mas se não comemos de forma adequadamente, a nossa saúde no futuro irá dar um puxão de orelha, né? Nós sabemos muito bem disso. E Amém. compartilhe esse estudo e se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários, da qual iremos responder com todo amor e carinho. Amém. Então, até o próximo vídeo.